Bom dia, meninos e meninas. Nós estamos aqui hoje juntos novamente para mais uma aula de literatura, mais uma aula sobre o modernismo, sobre a questão dos contos, e hoje nós iremos falar sobre Adélia Prado. Então, Adélia Prado, ela é uma importante poetisa mineira. Ela ficou conhecida na literatura brasileira pelos poemas que valorizavam a mulher e falava da fé cristã. Então, ela é uma mulher, que teve uma grande importância nessa literatura mineira aí, nessa literatura que fala a respeito de alguns temas bem abordados por ela, como a religião, como a mulher, a família. E essa poetisa, ela teve um apadrinhamento muito relevante, que foi quando os versos dela, a poesia dela, a literatura dela foi levada a Carlos Drummond de Andrade. E então ele adorou os poemas e ele sugeriu que eles fossem publicados, e a partir daí eles andaram juntos, tiveram assim realmente um momento de coligação um com o outro. Sobre o olhar feminino, os poemas de Adélia Prado e os contos também se utilizam de um vocabulário simples para falar sobre a religiosidade, a família e o cotidiano. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a biografia dessa mulher. Nasceu em 1935 na cidade de Divinópolis, em Minas, pelo nome Adélia Luzia Prado Freitas. Ela é filha de ferroviário João do Prado e Ana Clotilde. E a partir da morte da mãe, ela começou a escrever os seus primeiros versos. Depois ela cursou magistério, passou a dar aula, fez também filosofia. E mais tarde ela se casou, trabalhou como professora por 24 anos. E somente nos anos 70 ela envia os seus primeiros poemas para um crítico literário por nome Afonso Romano de Santana, o qual mandou para Carlos Drummond de Andrade. E aí foi onde ocorreu tudo isso, que ele gostou, elogiou e levou à publicação do primeiro livro dela, chamado Bagagem, um livro que foi lançado em 76. E no dia do lançamento, desse livro, esteve ali grandes pessoas como Juscelino, Clarice Lispector, e ela então ganhou um prêmio chamado Prêmio Jabuti. Adélia também, ela teve ali a sua passagem pelo teatro nos anos 80. Ela encenou peças como O Alto da Compadecida, A Invasão, de Dias Gomes. Então, assim, ela também escreveu algumas peças de teatro e ela ficou muito conhecida nesse meio também. Então, a Adélia Prado, ela pode ser classificada como uma escritora contemporânea. Então, qual movimento literário que ela pertence? Ao contemporâneo, ao moderno, porque ela colocou sempre ali a sua perspectiva em cima da mulher, colocando sempre o plano feminino em primeiro lugar. Qual era o estilo dela? Fé católica sempre se fez presente nos poemas da autora. Ela gosta de tratar os temas ligados a Deus, a família e principalmente a mulher. Possui um vocabulário simples, linguagem coloquial. Ela produz contos e também poemas leves, mas marcantes. E ela ficou muito conhecida, Ela é reconhecida porque ela ainda não morreu, por retratar o cotidiano, sobre esse olhar feminino, sobre esse olhar libertário aí. Adélia Prado também ela tem um lado erótico que ela coloca nos seus contos, na sua poesia, só que ela faz isso de forma bastante delicada e leve. Olha só. Então, o que nós podemos perceber dentro desse contexto aí do modernismo, a poesia, os contos de Adélia Prado? Então, ela veio de um movimento dos poetas mineiros, que queria resgatar aí a essência da literatura brasileira. E por isso, o que nós mais percebemos dentro da sua obra? A intertextualidade com outros poetas famosos. Não é o caso que nós não iremos trabalhar agora as poesias, mas ela tem um poema muito famoso
que é um poema que ela faz um intertexto ali com a obra de Carlos Drummond de Andrade, que quando ele fala do anjo torto, ela fez então uma poesia que se chama Com Licença Poética. É como se ela estivesse pedindo licença, ali ela vai falar da mulher, ela vai falar da exaltação da mulher, e no final ela diz assim, ela termina esse poema falando sobre a força da mulher, que nós somos realmente, que nós conseguimos sobrepor a muitas coisas. Uma poesia que eu convido você a pesquisar, a ler, é uma poesia gostosa. Eu gosto muito dessa poesia, entre outras que ela tem também, que vai falar sobre esse cotidiano, essa vida simples. Nos seus contos também nós percebemos uma melancolia misturado com humor e otimismo ao mesmo tempo. Ela relata coisas simples do dia a dia, a vida de um casal, a vida dela enquanto menina. Então nós vamos perceber esse misto entre as dores e alegrias, entre memórias e as reflexões que ela traz de quando ainda ela era criança, daquilo que ela viveu, daquilo que ela viu. Ela traz também a questão do amor à mulher, do amor carnal, do amor dentro da religião, que é o divino, e o familiar, entre pai e filhos. Ela traz a questão que eu disse do erotismo, né, dentro da condição feminina, falando sobre de forma leve e simbólica. Traz memórias da sua infância, da sua família. Trata muito sobre a religiosidade. Ela é uma mulher católica, então ela acredita muito nessa questão do cristão, de Deus, da família. Ela, em muitos dos seus contos, né, e da sua poesia, ela traz o retrato da mãe. E ela fala sobre isso, desse cotidiano simples, com a linguagem coloquial, a vida simples, como era a vida das pessoas naquela época. E quando se tratar da poesia, nós vamos perceber os versos livres. Ela não tem ali uma métrica, uma rima, mas ela escreve livremente. Esse aqui é o Bagagem, né, que foi o primeiro livro produzido por ela, mas nós não vamos entrar em detalhes sobre ele. E eu trouxe aqui um conto que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Conto sem enfeite nenhum. Aqui só está um fragmento dele, né? Mas eu peguei um vídeo, postei lá no Google Forms para que vocês possam ouvir todo esse conto, que é um conto muito gostoso de se ouvir. E a gente viaja realmente nessa leitura. Eu vou ler só o primeiro parágrafo. A mãe era desse jeito, só ia em missa das 5 por causa de os gatos no escuro serem pardos. Cinema só uma vez, quando passou Os Milagres do Padre Antônio em Urucânia. Desde aí falava sempre excitada nos olhos, apressada no cacoete dela, de enrolar um cacho de cabelo. Se eu fosse lá, quem sabe? Então, esse é o conto, né? E eu quero analisar um pouquinho esse conto com vocês aqui. Então, esse conto Sem Enfeite Nenhum, da Adélia Prado, ele foi escrito em 79. E ele foi lançado no livro Prosa Reunida, da editora Siciliano, em 99. E ele tem como personagens centrais a menina, que narra a história em primeira pessoa, o pai e a mãe. O pai trabalhava fora e a menina se empenhava nos estudos, pois a mãe achava que o estudo era a coisa mais inteligente que a pessoa poderia ter, e mais luxuosa também. Ela tem até uma poesia sobre isso. Essa mãe sofria palpitações e tonteira, e fazia as 9 primeiras sexta-feiras emendadas, aquela novena, né, pedindo a proteção ali, e nós percebemos a parte da religião dentro desse contexto. A história se passa, a maior parte na casa, é narrada na primeira pessoa, como eu disse, e a menina conta que a mãe era uma pessoa difícil de agradar, pois ela não gostava de nada que tivesse enfeite. Preferia tudo simples. E aí a gente percebe, então, essa questão da simplicidade que a autora faz questão de mostrar. E o marido, quando dava presente, sempre colocava defeitos. Ela colocava defeitos.
pois ela achava tudo muito enfeitado. Um dia ele deu para ela um crucifixo, vocês vão ver isso no conto. Torneadinho, lindo, mas ela colocou o defeito, dizendo que um simples seria mais bonito e que gostaria mais. Nesse conto, ela narra que a mãe morreu antes de completar 35 anos, da morte mais agonizante. Durante essa morte, ela pedia que todos rezassem a oração dos agonizantes. É muito forte essa questão da religiosidade dentro desses contos. Então, o autor ele aborda a história de uma família com toda a simplicidade, onde a mãe ela não gostava de luxo, mas que ela gostava das coisas simples. E ela acreditava que aquilo que era simples deveria ser valorizado. E que o mesmo se fosse simples, poderia trazer um grande proveito na vida dela e da família. Então, nós vamos perceber nesse conto que traços do cotidiano, essa linguagem simples, falando sobre o dia a dia e mostrando aí a questão do amor, a questão da religiosidade, a questão também das memórias, onde ela narra um fato de quando ainda era criança. Então, vocês agora vão realizar uma atividade baseado nesse conto e eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a vida e obra de Adélia Prado e também sobre esse conto sem enfeite nenhum. Fiquem com Deus e até mais.